Tudo bom, pessoal? Falar aqui sobre a Primeira Guerra Mundial. Quem tá com dúvida, para eu mesmo aprender mais, né? Pra quem tá o vídeo aí, vou ajudar quem tá assistindo o vídeo que não entendeu nada. Antes de 1914, na Europa, tava acontecendo a Belle Époque. O que era isso? Um período que ocorreu principalmente na França, em Paris, de muitas descobertas, por exemplo, da fotografia, do cinema, de muita prosperidade na Europa, que fizeram a Torre Eiffel, a Torre Eiffel, que chama. Mas antes disso, a Alemanha, ela fez uma guerra com a França. E nessa guerra, a Alemanha venceu e pegou um terreno da França, que era um dos terrenos mais ricos. Tinha muito minério, alguma coisa assim. E aí, a França ficou com raiva da Alemanha. Desde esse tempo, de antes, tipo no século XIX, 20, 18, sei lá, a Alemanha tinha sentimento de vingança contra a Alemanha. E também a gente pode falar que durante a Belle Époque estava acontecendo a famosa paz armada, que todos os países estavam se armando. Então era uma paz aparente, porque por trás da Belle Époque estava tendo a paz armada. A gente sabe, principalmente quando a gente ouve da Primeira Guerra, Alemanha, França, Inglaterra, só que onde a guerra estava pipocando mesmo era no território dos Balcãs. Onde que fica isso? Fica mais ou menos no sudeste europeu, ali na terra da Sérvia, da Croácia, Grécia, e pega um pouco ali, se eu não me engano, do Oriente Médio, quase certeza. Lá tinha o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, que são os mais importantes. E dentro desses Balcãs tinham várias etnias e vários povos. E cada povo desses queria uma independência, queria a sua própria independência. Ou seja, várias nações brigando por um estado. E aí, a Sérvia tinha uma ideia que era o pan-servianismo, sei lá. Queria fazer a Grande Sérvia, chamada Grande Sérvia. E isso requeria pegar terrenos do Império Austro-Húngaro. E eles não estavam deixando, claro, né? E eles estavam meio que a guerrinha. Guerrinha não, né? Assim, enfrentando, não sei o que. E é importante falar que a Rússia apoiava a Sérvia nessa ideia. Ou seja, a Rússia também era pan-serviana. Deve estar errado. Eu vou botar isso se tiver errado. Para entender mais sobre esse contexto, a Alemanha, ela não tinha nenhum amigo, pode dizer assim. Porque já tinha essa causa com a França por conta do revanchismo francês. A Inglaterra, ela era a maior potência mundial, né? A gente pode falar da Europa, consequentemente. Por quê? Porque lá teve a Revolução Industrial, lá tinha um império... O império? Tinha uma força ultramarina muito forte. E aí, com a unificação da Alemanha, do Império Alemão, na época, ameaçou diretamente a Inglaterra, que o Império Alemão começou a investir em industrialização e Império Ultramarino. Ou seja, ficou assim que fala, sei lá, com a Inglaterra. Ou seja, já eram meio brigadas. Então, resumindo, o que a gente pode falar? Que a guerra, o que aconteceu na guerra? O que causou a guerra, no caso, né? Nacionalismo, que todos os impérios, eles achavam que eram muito fortes. Tinham discursos patriotas muito fortes. O revanchismo francês também foi uma das coisas. E agora, o principal, o famoso estopim da Primeira Guerra. O arquiduque Fernando Francisco, alguma coisa assim, foi morto por um sérvio nacionalista. Pessoal, e o Francisco Ferdinando, ele era o arquiduque da Áustria-Hungria. E como começou a guerra agora, né? A guerra vai, esse é o espinho da guerra. O sérvio matou o arquiduque
austro-húngaro. E nessa, a Áustria-Hungria declarou guerra contra a Sérvia. E a Sérvia era aliada da Rússia. Ou seja, a Rússia entrou do lado da Áustria-Hungria. E aliada ao Império Austro-Húngaro tinha a Alemanha. Ou seja, ficou Alemanha e Império Austro-Húngaro contra Rússia e Sérvia. Só que quem não gostava da Alemanha era a Inglaterra e a França, que entrou junto com a Rússia. A Sérvia era mais fraca, então a gente tem conta normalmente. E a Alemanha também fez um acordo com a Itália. Então ficou França, Inglaterra e Rússia contra Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Esse aqui são a Tríplice Entente e esse aqui são os aliados. Um macetezinho para lembrar desses dois nomes, esses dois termos, que o pessoal confunde muito. Se pensar, pense em uma alemã. Linda, linda, linda. Germânica, do olho claro. Essas coisas assim, bem que o Samir adora. O que você quer fazer com essa pessoa? Casar. Botar uma aliança. A guerra em si foi dividida em duas partes. A parte expansionista tem outro nome, vou botar aí. E a guerra expansionista é a guerra das trincheiras. O que aconteceu? A Alemanha começou a ir marchar contra a França e a Inglaterra. Mais importante que a França, que eles queriam derrubar Paris. Que se Paris cai, a França também cai, consequentemente, né? Aí eles foram avançando e, em certo momento, os soldados não estavam mais conseguindo avançar. E aí formaram as trincheiras. E aí acabou essa guerra, né? Do avançando, formaram as trincheiras. O que era isso? Eram valas. Eram umas valas imensas, assim. Centenas de quilômetros de distância. E lá ficava soldado. Resto de soldado. Rato pra caramba. Fedia. E aí ficava aqui, ó. Aqui a trincheira alemã e aqui a trincheira francesa, sei lá. E aqui no meio ficava a zona morta, zona inabitada, que era que os soldados não conseguiam avançar. Se você fosse pra lá, você ia tomar bala, né? Óbvio. E aí aconteceu isso, né? Eles ficaram nessa até 1918. Em 1915, teve uma coisa importante, que a Itália tinha um acordo com a Alemanha que se a Entente invadisse a Alemanha, a Itália ia ajudar a Alemanha. Só que isso não aconteceu. E aí a Inglaterra, que era muito, muito rica, fez um acordo com a Itália, que fez a Itália passar para o lado da Entente, entendeu? Em 1917 aconteceram duas coisas importantíssimas. A primeira foi a saída da Rússia da Entente. O que aconteceu? Em 1917 aconteceu também a Revolução Russa. Desculpa. A Revolução Russa. E o povo pediu para sair da guerra. E a Rússia falou lá com a Alemanha, falou que não ia atacar. E aí saiu da guerra. A Rússia saiu da guerra. E também outra coisa é que com a Rússia saindo, os Estados Unidos, que eram a favor da Entente, passaram a mandar soldados, médicos, suprimentos, essas coisas a favor da Tríplice Entente. E em 1918, a guerra acabou. A França conseguiu, a França, a Inglaterra, a Itália e os Estados Unidos, né? Ali, um pouco do Brasil também, venceram a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Ou seja, a Alemanha perdeu e teve que assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes. O que ele dizia? A Alemanha era proibida de fazer qualquer arsenal bélico, carro blindado, tanque, não podia fazer. Fez-se o corredor polonês que cortava a Alemanha no meio. A Alemanha tinha que pagar a indenização para a Entente. A Itália até recebeu bem menos, né, porque entrou depois. E a França pegou de volta a sua terra que a Alemanha pegou, né? Que era uma das terras ricas.
Outra coisa muito, muito importante é que com esse Tratado de Versalhes, a Alemanha se sentiu injustiçadíssima. Isso fez o quê? Fez crescer mais ainda o nacionalismo alemão, que em 1918 apareceu um carinha para tirar a Alemanha, essa desgraça que tava, né? Isso aí, a Primeira Guerra Mundial, valeu negada.